Olá, muito bom sábado a todos. É um prazer hoje poder-vos dirigir a palavra. Não estava escalado, mas foi um pedido de última hora e nós, pastores, temos de estar sempre preparados para estas ocasiões e, graças a Deus, o convite foi feito e eu prontifiquei-me. Semana passada, num grupo que nós temos, na casa da Cristina, eu falei que estou a preparar uma mensagem. Infelizmente não consegui acabar essa mensagem, então não é essa mensagem que eu vou fazer hoje, mas gostava de partilhar convosco uma outra mensagem que eu espero que seja proveitosa para cada um de nós. Eu gostava que pudéssemos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, e vamos ler o versículo 5. Eclesiastes 11, 5, e eu gostava que um irmão pudesse ler em voz alta, está bem? Vamos acompanhar. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, faz todas as coisas. Bem, eu esqueci-me de dizer-vos que coloquei como título deste sermão, talvez vos choque um bocadinho, mas às vezes os pastores colocam títulos mesmo para chocar, não é? E o título é As Sataneiras de Deus. Estranho, não é? Eu não vou-vos explicar o título agora, vou-vos explicar daqui a bocadinho, está bem? Nós temos aqui um texto que é Salomão que nos escreve. Então, ele vai definir 3 coisas que são difíceis de nós entendermos. A primeira que é difícil de nós entendermos é o quê? É o percurso do vento, não é? O segundo é o quê? Como o bebê se forma dentro do ventre da sua mãe. E, finalmente, o terceiro é como Deus age, não é? Como Deus age. Há pouco, o Leonardo, num comentário à irmã Vânia, estava a falar precisamente da questão do agir de Deus. E ele a falar e eu dizer assim, pois, isso é mesmo o tema hoje do culto. O agir do Senhor. O agir do Senhor é algo que nós não conseguimos perceber. Talvez o que Salomão quisesse mesmo dizer aqui era, não consegues ver, porque nós conseguimos sentir o vento. Conseguimos ou não conseguimos? Se nós olharmos para uma árvore e o vento estiver a dar na árvore, nós vemos para onde é que as folhas estão a ser direcionadas. Então nós vemos, de certa forma, o efeito do vento, mas não o conseguimos ver, é ou não é? O mesmo se passa com o bebê no ventre da sua mãe, não é? Hoje, felizmente, não no tempo de Salomão, mas hoje nós conseguimos ver fotografias, não é? Conseguimos ver vídeos, não é? De como o bebê se está a portar dentro do ventre da sua mãe. Mas não conseguimos contemplar toda a formação, não é? Vemos aqui ou ali. E isso é hoje. No tempo de Salomão era difícil, ninguém conseguia ver a formação de um bebê dentro do ventre da sua mãe. Assim, Salomão quis também dizer que nós podemos ver os efeitos de Deus, da ação de Deus, mas não conseguimos perceber, não conseguimos ver Deus a agir, não é? Ou como Deus age. E nós vamos hoje ver algumas formas de Deus agir. Deus tem formas extraordinárias de agir e isso ultrapassa-nos um pouco, não é? Muito bem. Muitas vezes é o que aconteceu, por exemplo, com aquele homem que veio pedir a Jesus que Jesus curasse a sua filha, Jairo, não é? Jairo chegou ao pé de Jesus e disse, olha, Jesus, tu vais lá à minha casa e tu chegas lá e vais impor as mãos e depois de impor as mãos ela vai ficar boa, não é? Jairo estava a dizer a Jesus como é que as coisas iam acontecer, como ele imaginava, não é? O Senhor vai agir desta maneira e vai acontecer da maneira como nós estamos à espera.
mas não aconteceu daquela maneira como Jairo tinha dito, pois não? Às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes estamos a passar por um problema, não é? Sei lá, um problema de saúde. E nós dizemos assim, Senhor, olha, eu vou àquele médico, faz com que aquele médico me diga o que é certo para eu ter o tratamento certo, para eu recuperar. Não é? Ou então estamos a passar um problema financeiro e nós dizemos, olha, Senhor, eu tenho uma solução que é pedir emprestado ao fulano tal, então eu vou orar para que ele amacie o coração dele, quando eu for pedir, ele esteja pronto, não é? Quantas vezes isto joga tudo ao contrário, não é? A gente pensa que é de uma maneira, não é? A Vânia estava a dizer, como é que Deus vai arranjar o meu carro? Como é que vai acontecer, não é? Já tinha o dinheiro preparado, já tinha o orçamento feito, mas Deus age de uma forma que nós não entendemos, não é? Às vezes, quando Deus não age da forma como nós queremos, nós ficamos um pouco zangados, é ou não é? Ficamos aborrecidos. Então, Senhor, eu pedi tanto e tu não fizeste, não é? Queridos irmãos, Deus não é um Deus previsível, não é um Deus que atua e age da forma como nós já estamos à espera, não é? De maneira nenhuma. A ação de Deus está acima do nosso entendimento. Ele age de uma forma que nos vai sempre surpreender. Quando o Salomão aqui fala no agir de Deus, ele não diz que Deus não age. Ele não está a dizer que Deus não vai agir. Ele está a mostrar que nós não entendemos a forma como Deus age, não é? Deus, para cada pessoa, tem um agir personalizado. Ou seja, Deus age comigo de uma maneira e com cada um de vós, Deus vai agir de uma outra maneira completamente diferente. Nós encontramos isso na Bíblia centenas e centenas de vezes. Por exemplo, deixem-me-vos dar aqui alguns exemplos. Na Bíblia, nós temos várias batalhas, é ou não é? O povo de Deus enfrentou várias batalhas. Nenhuma delas foi igual à outra. Não encontramos nenhuma batalha igual. Por exemplo, há batalhas, e aqui eu dou-vos alguns exemplos. Quando o povo do Egito veio perseguir o povo de Israel, como é que essa batalha foi ganha pelos israelitas? O Mar Vermelho engoliu todos os soldados egípcios, é ou não é? Mas, por exemplo, quando nós falamos em Josué, quando Josué conquistou, por exemplo, Jericó, como é que ele destruiu aquela cidade e as pessoas que lá estavam? Deu a volta à cidade, não é? 7 vezes, todos os dias uma vez, mas no 7º dia deu 7 vezes e depois, ao som da trombeta, não é? Os muros caíram. Uma coisa impensável. Estrategicamente, militarmente, não tem lógica nenhuma isto, não é? Por exemplo, quando Gideão foi à luta, foi à guerra, ele tinha conseguido primeiramente 30 e tal mil soldados, mas depois teve que fazer uma triagem. E nessa triagem, quantos é que ficaram no final? 300. 300 homens contra 120 mil homens dos outros. Como é que é? Era difícil. Impossível. E a verdade é que eles nem lutaram, não é? Eles fizeram barulhos, gritaram, partiram lá umas tochas, uns cântaros, não é? E tinham umas tochas. Os outros ficaram todos baralhados, mataram-se uns aos outros e eles ganharam a batalha. Por exemplo, quando falamos de Davi, bastou Davi. Davi contra um gigante, não é? E o exército dos filisteus teve medo e fugiu. Não é? Estão a ver? Nós temos um outro exemplo. Diz que quando os assírios estavam para lutar contra os israelitas, diz que um anjo do Senhor veio de noite e matou 185 mil assírios.
Os israelitas não fizeram nada. Numa outra ocasião, diz que os sírios ouviram um barulho de carros, pensavam que eram os egípcios que vinham ajudar Israel e fugiram. Deixaram Samaria, não é? Deixaram Samaria e fugiram com medo. Então, nenhuma das batalhas foi igual, foi ganha da mesma forma. Porquê? Porque Deus é assim. Deus age de formas diferentes. Ele está-nos sempre a surpreender. O mesmo se passou, por exemplo, quando Jesus esteve nesta terra. Nós sabemos que Jesus fez muitos milagres. Não houve milagres iguais. O efeito foi sempre o mesmo, não é? Quando há um milagre, por exemplo, havia uma cura. Mas nunca se realizava da mesma maneira. Por exemplo, Jesus ressuscitou, nós sabemos, pelo menos 3 pessoas. Provavelmente até ressuscitou mais, mas não temos esse relato. 3 pessoas. A primeira é o filho da viúva de Naim. Era um cortejo que vinha, não é? Ia fazer o enterro e o cortejo de Jesus vinha numa posição contrária, ou seja, eles cruzaram-se. E quando se cruzaram, Jesus viu a situação e então Jesus, em Lucas 7,14, não vale a pena abrirem, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. E o que é que aconteceu? O jovem levantou-se. Já com a filha de Jairo, o que é que Deus disse àquela menina? Jesus disse assim: tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então Jesus pegou na mão da menina e ela levantou-se. Já com Lázaro, o que é que Jesus disse? Sai para fora, não é? Então, 3 ressurreições, todas com o mesmo efeito. Estavam mortas e ressuscitaram, mas feitas de forma diferente, não é? Por exemplo, Jesus curou muitas pessoas. Eu gosto muito das curas dos cegos porque me diz muito, não é? Eu vejo mal e então, quando eu vejo estas curas, um dia vai acontecer a minha também, não é? Amém. Em Marcos 10, 52, vem a cura de um cego e diz assim o texto: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver. Então, a fé daquele homem fez com que ele visse, não é? Ficou a ver logo. Por exemplo, um outro episódio com um cego em Marcos 8, 22 a 25, Jesus vai curar este cego em 2 tempos diferentes. Não o cura logo. Primeiro, tira-o da cidade e depois aplica-lhe saliva nos olhos. E não vendo ainda bem, Jesus toca-lhe nos olhos e então ele passou a ver. Está a ver? Jesus podia ter dito: olha, vê. Não é? Mas Jesus faz as coisas diferentes, agiu de maneira diferente. Finalmente há um outro cego em João capítulo 9, que é muito engraçada a história desse cego, não é? Um cego de nascença, depois há ali um diálogo com os fariseus muito engraçado entre o cego e os próprios fariseus. Mas quando Jesus encontrou este homem, Jesus disse-lhe, não é? Para se ir lavar, diz que Jesus lhe aplicou nos olhos lodo, e depois disse para ele ir se lavar no tanque de Siloé. Então, três curas, mas todas feitas de forma diferente. A ação de Deus foi sempre diferente. Deus é um Deus criativo. Não é? Basta nós olharmos à nossa volta e vermos a natureza para percebermos que Deus é um Deus criativo. Eu, quando olho para os animais que nós vemos, é preciso uma criatividade muito grande, é ou não é? Nós algum dia imaginaríamos fazer coisas como Deus fez, não é? Há a classe dos animais, das aves, dos répteis, dos animais terrestres. É uma coisa extraordinária. Então, Deus age de forma muito criativa, não é? Queridos irmãos, o que nós podemos ver em tudo isto, nas batalhas que o povo de Israel viveu, nas curas que Jesus fez, nós vemos o efeito foi sempre o mesmo, foi sempre a vitória, foi sempre a cura, mas sempre feito de maneira diferente, não é? Há uma coisa que nós nos apercebemos, é que Deus trabalha sempre de forma invisível. Ou
A ação de Deus é sempre, nunca é tão visível como nós gostaríamos, não é? Nunca acontece como nós gostaríamos de ver. Deus age sempre de forma invisível aos nossos olhos físicos e muitas vezes aos nossos olhos espirituais, não é? Muitas vezes Deus age de forma diferente. Sabem que muitas vezes nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que crer. Sabem que a fé foi o meio que Deus utilizou para se comunicar connosco. Por incrível que pareça, não é bem aquilo que nós gostamos, mas a fé é o meio que Deus designou para interagir connosco. Não é uma coisa que nós apreciemos muito. Nós gostamos mais das coisas palpáveis, das coisas que se veem. Mas Deus achou que a fé é que devia ser o meio pelo qual Ele devia agir na nossa vida, não é? Então, nós precisamos do exercício contínuo da fé. É por isso que Paulo, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? O livro de Hebreus diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, não vamos agradá-lo. Porquê? Porque é o meio que Ele tem para lidar connosco. Se nós não queremos esse meio, então é difícil nós o agradarmos. Então é importante, não é? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que não se veem. É curioso, aqui fala do invisível, não é? Reparem aqui, a fé opera pelo invisível, a convicção dos factos que não se veem. Então, nós temos que aceitar, temos que crer. Porquê? Porque os nossos olhos não veem. O apóstolo Paulo, reforçando esta ideia, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: andamos pela fé e não pelo que vemos, não é? Andamos pela fé e não pelo que vemos. Numa outra ocasião, também em Coríntios, mas agora no capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são perecíveis, mas as que não se veem são o quê? São eternas. Então, estão a ver, Deus age connosco através do invisível e a fé serve para nós lidarmos com isso, lidarmos com o invisível. Só que, como eu dizia há pouco, nós seres humanos, nós não gostamos muito desta questão do invisível, não é? Vocês lembram-se daquele episódio em que Deus dá os 10 mandamentos? Vamos lá a Deuteronômio. Aqui é uma lembrança desse momento. Deuteronômio 4 fala naquele momento em que Deus deu os mandamentos no Monte Sinai. Deuteronômio 4. Eu gostava que alguém lesse o versículo 12 primeiro. Alguém que leia o versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do povo, a voz das palavras ouvistes, porém, além de vós, não vistes semelhança nenhuma. Ok, então Deus começa a dizer: vocês ouviram a minha voz, mas não viram nada, pois não? Não viram. E agora no 15, vamos continuar. Alguém que possa ler o 15 até ao 18. Guardei, pois, aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do povo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que vos voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ok, não sei se vocês perceberam, mas aquilo que Deus está a dizer ao povo é assim:
Quando eu me fiz ouvir no Monte Sinai, no Monte Horebe, não é? Também conhecido como Monte Horebe, quando eu me fiz ouvir, nada vistes. Não viram. Vocês não viram nada. Não houve aparência nenhuma, nem de nenhum animal do céu, da terra ou do mar, não é? Não viram nada. Só que, o que é que aconteceu ao ser humano? Nós vemos, eles não viram nada, mas quiseram representar Deus logo a seguir, foi ou não foi? Quiseram logo fazer um animal, não é? Um bezerro, para representar este Deus. Então, o ser humano tem dificuldade em lidar com Deus por causa disto, porque ele gosta do visível, mas Deus age através do invisível, não é? E nós temos dificuldade em lidar com o invisível, em lidar com a fé, em lidar com o crer, não é? Temos dificuldade, porque nós queremos coisas palpáveis, coisas que se vejam. Por isso a idolatria é algo que Deus não aprova, porque Deus não se fez representar por nada, para que o homem não fizesse nada que o representasse, não é? Então, é importante esta questão da fé e do invisível, é importante o nosso crer, não é? Quando Jesus esteve nesta terra, ele enalteceu a fé de um centurião. Lembram-se? Quando o centurião veio ter com Jesus, o que é que o centurião pediu? Pediu para que Jesus curasse o seu servo. Foi ou não foi? E Jesus ia a caminho já. Vamos lá então à tua casa. E o que é que o centurião disse? Não sou digno que venhas à minha casa. O que é que... Podes curar exatamente. Exatamente. Basta tu falares, basta a tua palavra, não é? E o que é que acontece? Eu vou ler Mateus 8, 8 e 9, diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Bastava a palavra, não é? Bastava a palavra. Prezados irmãos, prezados amigos, às vezes nós temos dificuldade até com a palavra. Às vezes gostamos de ver as coisas, não é? Mas o Senhor diz, para crermos na sua palavra. Para crermos na palavra. Basta a palavra. Este centurião foi enaltecido por Jesus porque ele creu na palavra de Deus. E a palavra hoje é o quê? A palavra é a Bíblia, não é? Nós temos que crer nas promessas que a Bíblia nos traz. Nós temos que agir em conformidade com aquilo que nós queremos, com a fé que nós temos na palavra de Deus. Se nós não tivermos fé na palavra de Deus, queridos irmãos, então nós não vamos ver aquilo que Deus poderia fazer por nós. A Bíblia diz-nos que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, é ou não é? Eu gosto muito desse texto, nós podemos acompanhar, Isaías 55. Gosto muito deste texto, versículo 8 e 9. Algum irmão que quer ler em voz alta, Isaías 55, 8 e 9. O que é que diz? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos irmãos, Deus está a dizer aqui que os pensamentos dele são mais altos do que os meus e que os seus caminhos são também mais altos do que os meus. Como é que nós, seres humanos finitos, podemos entender a mente de Deus? É difícil, não é? O apóstolo Paulo dá o segredo. O apóstolo Paulo diz para nós termos a mente de Cristo. Mas quem tem a mente de Cristo é aquele que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que sonda, não é? O íntimo de Deus. Então, se nós tivermos o Espírito, temos a mente de Cristo, ou a mente de Deus. Mas sondar a mente de Deus, ela é infinita, não é? É difícil. Por exemplo, quando nós estamos a viver um problema, nós queremos que esse problema seja resolvido o mais rapidamente possível, não é? Pensemos, por exemplo, em José. Quando José foi levado para... Quando os irmãos o meteram primeiro no buraco, lá na cisterna. Lembram-se? Qual seria o desejo de José? Era sair de lá, era voltar à casa do pai, não é? Era que os irmãos o tirassem dali. Era o problema, ele queria que fosse resolvido rápido. Mas depois os irmãos venderam-no, não é? E agora o problema agravou-se.
Agora ele era escravo. Qual seria o desejo de José? Era realmente ser liberto daquela escravatura, não é? Só que os desígnios de Deus são muito mais altos, não é? Os caminhos de Deus são muito mais além do que o que nós podemos imaginar. E Deus não só o queria libertar do poço ou da cisterna, como do Egito, da escravatura. Deus queria fazer isso tudo, mas Deus queria ainda fazer mais além. Deus proporcionou que José não só ficasse liberto de tudo aquilo que ele viveu, e ele viveu aquilo durante 13 anos, já viram o que é? 13 anos praticamente como escravo numa prisão. Não é fácil. Onde é que estás, Deus? Eu quero sair daqui, não fiz nada. Ainda por cima acusaram-me de um crime que eu não cometi. Então, José queria sair dali, mas Deus tinha outros planos. Deus não só o retirou da prisão, como o fez governador do Egito, como permitiu que, através de José, o mundo inteiro fosse alimentado. Deus não queria só libertar José. Deus queria libertar quem? Deus queria dar vida àquelas pessoas todas, porque iam passar por um tempo de fome. Estão a ver? Os pensamentos de Deus vão muito mais além do que os nossos. É ou não é? A cruz de Cristo. Quando nós pensamos na cruz de Cristo, quando os discípulos viram que Cristo tinha morrido, aqueles dois que iam para Emaús, lembram-se? Eles iam dizer assim: esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. Estamos frustrados, então nós pensávamos que ele vinha como rei, que nos vinha libertar dos romanos, que nós agora íamos mandar nisto tudo, que nós agora íamos ter aqui a primazia, e estamos aqui todos frustrados. Só que Jesus não queria só ser o rei para aqueles discípulos, não queria só remir Israel, ele queria remir a humanidade toda. Então ele teve que ir até à cruz. Estão a ver? Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Nós queremos uma coisa, mas Deus vai muito mais além. E é o mesmo na nossa vida, queridos irmãos. Às vezes nós estamos a orar ou a pedir por uma coisa: ó Senhor, por favor, mas nós temos que nos lembrar que os pensamentos de Deus estão muito mais além. Se calhar Deus não faz aquilo que nós queríamos da maneira como nós queríamos, mas Deus vai agir de uma outra maneira muito superior e que nós depois iremos entender. Mas se calhar agora, no sofrimento e na dor, é difícil. Não é? Isto aconteceu com muitos homens da palavra de Deus que a Bíblia nos descreve, não é? Então o agir de Deus é sempre diferente, porque os seus pensamentos são maiores, mais altos, os seus caminhos também são maiores e mais altos. Sabem uma coisa que é interessante nós percebermos? É que os pensamentos de Deus também são mais altos e os caminhos maiores, mais altos para Satanás. Satanás também não compreende tudo sobre Deus. Satanás também é uma criatura. Então, Satanás, embora ele esteja numa dimensão um pouco diferente da nossa, ele é um anjo, nós não somos, e a Bíblia diz que os anjos estão num patamar um pouco superior a nós, a verdade é que Satanás é uma criatura, também está limitado, é ou não é? Ele também não conhece os pensamentos de Deus, e é isso que o deixa furioso, não é? É isso que o deixa furioso. Sabem, nós podemos perceber, Satanás às vezes ele adivinha o futuro, não é? Às vezes ele revela o futuro, mas o futuro que Satanás revela é de coisas que já são conhecidas. Ele só tem vantagem sobre nós porque ele tem conhecimento que nós não temos. Mas ele não consegue adivinhar o futuro como Deus consegue revelá-lo. Ele não consegue. Ele não consegue perceber essas coisas. Comparando Satanás com o ser humano, é como um computador, um topo de gama e um computador mais fraquinho, não é? O computador topo de gama é muito melhor, faz mais coisas, não é? Tem capacidades maiores. Mas na realidade funciona com o Windows como o outro, é ou não é? Okay? Então, Satanás, como o ser humano, não entende os caminhos de Deus, não entende a mente de Deus. E isso
Isso deixa-o realmente furioso. E quando eu há pouco vos dei o título da mensagem, não é? Eu coloquei as sataneiras de Deus, não é? As sataneiras. Deixem-me-vos explicar. Lembram-se, por exemplo, quando Jesus estava a falar da sua morte aos discípulos e Pedro chegou ao pé dele e disse-lhe o quê? Tenho pena de ti, Senhor. Algum dia vais morrer. E o que é que Jesus lhe disse? Afasta-te de Satanás. E depois o que é que Jesus diz a seguir? Quando afasta-te de Satanás, mas... Eu vou ler. Nós encontramos isso em Mateus 16, 22 e 23. Jesus vai lhe dizer assim: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não coagitas das coisas de Deus e sim da dos homens. Quando Jesus disse isso, ele estava a falar diretamente para Pedro. É verdade que ele estava-se a dirigir a Pedro, mas ele estava a falar para quem? Satanás. Satanás era uma pedra de tropeço e depois Jesus vai dizer assim, tu para mim, diz assim, porque não coagitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Sabem que esta palavra coagitar é pensar. De certa forma, Jesus estava a dizer a Satanás que ele pensava não como Deus, mas pensava como os homens. Okay? Então, Satanás e o ser humano não têm a capacidade de entender a mente de Deus. E porque não têm a capacidade de entender a mente de Deus, muitas vezes Satanás está a trabalhar para Deus e não sabe. A verdade é essa. Satanás às vezes está a trabalhar para Deus e não sabe. Por isso é que eu chamei este título As Sataneiras de Deus. Os ratos são apanhados pelas ratoeiras, não são? Satanás é apanhado pelas sataneiras. É a sataneira que Deus mete para apanhar o inimigo. Às vezes Satanás pensa que está a fazer uma grande coisa, não é? Está a destruir, está a fazer uma obra tremenda, não é? Para o seu lado. Quando ele dá conta, está a obrar para Deus. Está a fazer aquilo que Deus realmente quer. Deixem-me tentar explicar isto um pouco melhor, talvez com alguns aspectos mais práticos. Vamos a Efésios capítulo 3. Este texto ele tem uma profundidade muito grande. Efésios 3, 8 a 11 diz assim, eu vou ler. Efésios 3, 8 a 11. O apóstolo Paulo diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo está a dizer que foi-lhe dado esse privilégio, não é? De falar sobre Jesus. E depois ele vai dizer assim, e manifestar, além de falar de Cristo, diz, e manifestar qual seja a contribuição do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este texto está-nos a dizer que, desde a eternidade, Deus tinha um mistério. E qual era este mistério? Era um segredo que Deus tinha. E qual era este segredo? Era a Igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Então, desde os tempos eternos, Deus tinha um plano que era ter a sua Igreja. Será que Satanás conhecia este plano? Não, nem fazia ideia. Aliás, nem os anjos do céu tinham esta ideia, porque aqui o texto diz que a Igreja seria a multiforme sabedoria de Deus para se tornar conhecida agora, diz Paulo, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, a Igreja era o segredo que Deus tinha, não é? Para mostrar o quê? A grandeza de Deus. Pela Igreja nós podemos ver a grandeza de Deus. Queridos irmãos, por isso é que nós todos somos precisos cá dentro.
todos diferentes, nós mostramos a multiforme sabedoria de Deus. Um tem um dom disto, outro tem o dom daquilo. Um tem a capacidade de ir e evangelizar, outro tem a capacidade de servir, o outro tem... Não é? Todos nós somos diferentes. Esta forma de nós agirmos, nós trabalharmos, nós nos amarmos, mostra a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos ficam, não conhecia esta faceta de Deus. Pela Igreja, por nós. É extraordinário, não é? É extraordinário. Agora vejam, o diabo não sabia nada disto. E o que é que o diabo fez? O diabo sabia que o rei, porque havia profecias, que viria o Messias, o rei dos judeus, não é? Então, Satanás sabia que ia haver um rei e um reino. Satanás sabia disto. Então, o que é que Satanás fez? Se eu conseguir eliminar uma ou outra coisa, ou as duas, não é? Os súbditos do reino ou o rei do reino, eu vou conseguir resolver o problema. Então, o que é que ele fez? Ele pensou que os súbditos do reino eram quem? Eram os judeus, não é? Foi escolhidos através de Abraão. Nós sabemos agora, que os filhos de Abraão são quem? Não é os de sangue, é os de quê? É os da fé. Mas nós hoje sabemos, mas Satanás também não sabia, não é? Então Satanás vai destruir quem? O povo de Deus, os súbditos do reino. E não houve povo que fosse mais perseguido e mais destruído que o povo de Israel. É ou não é? Nós vemos na Bíblia tantas guerras que foram feitas ao povo de Israel para o destruir. Porque se não houver povo do reino, não há reino, não é? Então, Satanás quis sempre destruir o povo do reino. Nós temos um exemplo no livro de Esther, não é? O livro de Esther mostra-nos o desejo de Amã, que na realidade é Satanás, não é? Porquê? É muito interessante, sabem que Amã, ele vem de um povo que é os Amalequitas. E os Amalequitas já vêm lá desde do povo ter saído do Egito. Foram logo os primeiros povos que vieram para destruir o povo de Israel. E Amã é descendente de um dos reis Amalequitas que Saúl não quis destruir. E depois Samuel teve que o matar, mas Saúl não quis destruir e a sua geração continuou até Amã. Estão a ver? Há uma mensagem que eu tenho sobre isso também muito interessante. Mas para dizer o quê? Para dizer que Amã quis destruir o povo de Deus. Era Satanás que queria destruir o povo de Deus. E foi sempre assim. Foi sempre assim. A verdade é que quando Jesus veio a esta terra, Ellen White, falando-nos disto, ela tem uma citação que eu vou passar a ler-vos. Ela diz assim, ela tem esta citação, deixa eu ver se eu aqui encontro. No de Já Todas as Nações. Ela diz assim, o povo a quem Deus chamara para ser a sua coluna e fundamento da verdade transformara-se num representante de Satanás. Vejam, os súbditos do reino agora estavam do outro lado, não é? Faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. O engano do pecado atingia a sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Viu com piedade como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos e perdidos, agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo das criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se a morada dos demónios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens, como por agentes sobrenaturais, levados a condescender com a concupiscência ou os desejos mais vis.
O próprio selo dos demónios se achava impresso na fisionomia dos homens. E ele estava a falar do seu... Ela aqui fala do povo de Israel. Então, quando Jesus veio, o que é que João, capítulo 1, versículo 11 diz? Veio para o que era seu. Os súbditos do reino estavam preparados? Não. Então, o que é que o Satanás fez? Satanás tentou destruir, não é, os súbditos do reino, para que não houvesse reino, não é? A verdade é que Satanás, ele apercebeu-se que, afinal, os súbditos do reino não eram os judeus. Ele percebeu que era a igreja, não é? Ele percebeu que era a igreja, não é? E é curioso que ele agora vai fazer o quê contra a igreja? Ele tinha perseguido o povo judeu, percebeu que Deus tinha mudado a estratégia, que agora não era o povo judeu, era a igreja. E o que é que ele vai fazer agora à igreja? Vai persegui-la. Nós encontramos logo isso no livro de Atos, no capítulo 8, 1 a 13, não é? O que é que ele vai fazer à igreja? Diz assim o texto: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, excepto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Sendo, porém, assolada a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, a estratégia de Satanás foi qual? Aí os súbditos estão ali, então vamos destruir, não é? O que é que ele fez? Caiu numa sataneira, não é? O que é que ele fez? Foi perseguir a igreja, o que é que aconteceu? A igreja dispersou-se, que era mesmo isso que Deus queria, que a igreja se dispersasse, e o evangelho foi levado a todo o mundo. Sabem que Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais cristãos matavam, o que é que acontecia? Mais cristãos apareciam. Então, Satanás, pela perseguição, ele estava a cair num erro, que estava a fazer o trabalho de Deus. Estão a ver a ideia? Então, Deus agia, não é? Satanás queria saber qual eram os planos de Deus, mas não conhecia. Então, em vez de estar a fazer um trabalho contra Deus, estava a fazer a favor de Deus. Mesmo quando quis matar Jesus. Então, ele não conseguiu destruir o povo do reino porque viu que o povo do reino tinha mudado. Afinal, não eram os judeus, era a igreja. Então, ele vai tentar matar o rei, não é? E foi logo, desde o início. Quando Jesus nasceu, o que é que aconteceu? Ele utilizou quem? Utilizou Herodes para matar Jesus. Não conseguiu. Depois, nós sabemos no deserto da tentação, ele tenta enganar Jesus, porque se conseguisse enganar Jesus, ele tinha tudo, não é? Já não havia rei do reino. Mas não conseguiu. Depois, através do ministério de Cristo, ele tentou por várias vezes, não é? Houve ocasiões em que diz que as pessoas iam precipitar Jesus, mas Jesus saiu do meio delas, não é? Então, ele tentou várias vezes matar Jesus até que conseguiu. Mas lá está. Ele conseguiu, mas estava a cair noutra sataneira. Não é? Porque ao matar Jesus, não é? Ele, de certa forma, cumpriu aquilo que era a missão de Jesus, que era morrer pelos pecados dos seres humanos. Não é? Então, de certa forma, Satanás quer entender e não consegue. Vejam, provavelmente se ele soubesse disto, ele não tinha escolhido Judas para fazer aquilo que fez, não tinha escolhido o apóstolo Paulo para perseguir a igreja como fez. Estão a ver? E tantas outras coisas que ele tem feito. Então, Satanás, de certa forma, como não conhece o agir de Deus, ele vai cumprindo aquilo que Deus realmente estabelece. Por isso é que Deus é o governador dos céus e da terra. Tudo é feito de acordo com aquilo que Ele estabeleceu, que Ele definiu. Não há forma de se mudar. E quando nós achamos que parece que o inimigo está a ganhar, ele está a cair numa outra ratoeira, não é? Queridos irmãos,
a verdade é que Satanás tem agido assim com os seres humanos, tem trazido muito sofrimento e muita dor, mas Deus vai usar esse sofrimento e essa dor de outra maneira. Vai transformar esse sofrimento e essa dor em bênçãos para a nossa vida. É bem provável que nós hoje estejamos a viver alguma das ações do inimigo na nossa vida. É provável que isso aconteça. É provável que o inimigo nos esteja a esmagar, como fez a Pedro. Lembram-se o que é que Jesus disse a Pedro? O que é que Satanás ia fazer com ele? Ia cirandá-lo. Satanás ia cirandar Pedro. Coitado do Pedro, não é? Deus estava a dizer assim a Pedro, olha, Satanás pediu-me para te apertar, ele vai-te apertar tanto, ver o que é que sobra daí. Mas olha, há uma coisa que eu vou fazer por ti, não é? O que é que Jesus ia fazer por ele? Ia rogar ao Pai por ele, não é? Para que depois dele sair daquele aperto, o que é que ia acontecer? O que é que ia acontecer depois dele sair daquele aperto? Ia fortalecer quem? Não é o que o texto diz, não é? Ele, depois de ser apertado, depois ele tinha uma missão, que era fortalecer os irmãos. Estão a ver? Então, Satanás queria o mal dele, queria destruí-lo, queria cirandá-lo. Mas Deus deixou-o destruir completamente? Não. Deus deixou Satanás fazer o seu trabalho. Mas Pedro saiu de lá aqui mais fraquinho? O mesmo foi com Jó. Hoje falámos de Jó aqui. Não é? O que é que aconteceu com Jó? Satanás quis meter a mão na vida de Jó. Destruiu-lhe a família, destruiu-lhe os bens, a saúde, não é? Até as amizades. Destruiu-lhe tudo isso. Mas no final, o que é que Jó diz? Antes eu ouvia falar, hoje te veem os meus olhos, não é? E o ver aqui não era o ver visível, era o ver da fé, não é? Era o ver da fé. Então, Jó saiu mais fraquinho deste embate? Não, saiu mais forte. Queridos irmãos, é provável que hoje nós possamos ser alvo do inimigo, o inimigo chegue e venha atormentar a nossa vida, venha destruir a nossa saúde, venha destruir o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, venha destruir a nossa casa, venha destruir... Ele tem propósitos, mas quando ele faz isso, sabem o que é que ele está a fazer? Está a cair em mais uma sataneira. Está a cair mais numa ratoeira. E a ratoeira ele está, de certa forma, a fazer aquilo que Deus quer. Ele não conhece os pensamentos de Deus. Então, queridos irmãos, lembremos daquele texto que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não há nada que nos aconteça que Deus não saiba. Quando um pai vê um filho a sofrer, ele não se compadece do filho. Claro que sim. Às vezes não consegue fazer nada. Humanamente falando, não consegue fazer nada, não é? Mas ele compadece. O nosso Deus o nosso Deus não só se compadece, como ele pode fazer e faz. Às vezes ele permite que as coisas aconteçam porque ele tem um bem maior. O pensamento dele vai muito mais além. Então pensem nisso. Não se esqueçam, Deus age na nossa vida de uma forma que o inimigo não sabe. E às vezes o inimigo pode estar a pensar que está a fazer uma coisa na nossa vida e vai estar a fazer outra para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado por isso. Amém.